Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui frente a esse novo vídeo. A temática é muito interessante, mas muito interessante porque você vai compreender um aspecto muito curioso, que é o espectro de ação desse grupo de antibacterianos denominados de quinolonas, mas analisando frente às características químicas do composto. Nós vamos perceber que diferenças pequenas, modificações foram realizadas no transcorrer desses últimos anos, objetivando modificar o espectro de ação, ampliando o espectro de ação, também modificando em termos de biodisponibilidade, biotransformação, potência, dentre outras particularidades ou propriedades farmacológicas. Mas o propósito desse nosso vídeo é exatamente analisar à luz da química. Então eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo olhando de modo diferente esse grupo terapêutico. Então vamos lá, pessoal. Sou Edson Luiz de Oliveira, farmacêutico graduado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Fiz aperfeiçoamento, especialização e mestrado também na Federal do Paraná e faço doutoramento em ciências médico-cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará. Sou professor de pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Mas vamos ao que nos interessa. Um ponto importante que é sempre fundamental, a gente apresentar a fonte através da qual, ou as fontes que nós utilizamos na elaboração desse material. São duas importantes fontes, nós temos aí uma publicação muito recente de 2019 da Sociedade Real de Química, Royal Society of Chemistry, e um artigo científico voltado para a parte de química, está disponível online, basta você buscar aí e você vai encontrar os antibióticos do grupo das quinolonas. Então, um artigo assinado por 3 pesquisadores que trabalham exatamente com aspectos químicos da estrutura. E também, para dar suporte às informações, nós utilizamos o livro de Química Medicinal do Fowell, os princípios de Química Medicinal, e exatamente nas páginas 1085 e 1086. Mas então vamos lá. Aspectos gerais importantes, é sempre fundamental nós nos situarmos em relação ao grupo terapêutico, é isso mesmo, tem que situar em relação ao grupo terapêutico, para depois a gente analisar as estruturas, as particularidades químicas que norteiam essa nossa videoaula. Então, quinolonas representam um grupo de agentes antibacterianos, detalhe importante, são sintéticos, e que foram derivados a partir da obtenção de uma substância chamada ácido nalidíxico, que é considerada a quinolona que pertence à primeira geração. Devido à particularidade da estrutura desses dois anéis fusionados, que no caso do ácido nalidíxico é chamado de naftiridina, a partir do ácido nalidíxico, que é uma quinolona, surgiram as chamadas fluoroquinolonas. Vale lembrar também que o ácido nalidíxico ele foi introduzido na terapêutica para o tratamento de infecções urinárias diante da presença de bactérias gram-negativas. Esse grupo de substâncias, no caso as coletivamente chamadas quinolonas, apresentam em comum o anel aqui representado. Então, nós temos dois anéis fusionados. O primeiro anel é um anel ácido e o segundo anel é chamado de anel piridínico. Então, trata-se de um composto que vai ser assim designado: N1,3-carboxipiridina 4-ona. Professor, o que é que significa isso? Vamos lá. Se nós analisarmos a estrutura, nós iniciaremos a contagem a partir do primeiro nitrogênio. Então, nitrogênio na posição 1, carbono na posição 2. Na posição 3, nós temos uma substituição por uma carboxila. E na posição 4, nós temos a presença de um grupo carbonila. Então, 1, 3, olha o nome, ó. Olha a nomenclatura. N1,3-carboxipiridina 4-ona. Essa é a característica relativa aos compostos que pertencem ao
grupo das quinolonas. Esse anel piridínico, ou comecemos assim, o anel ácido, ele está fusionado com o anel piridínico. O ácido nalidíxico ele é um pouquinho diferente, ele sofreu uma pequena modificação e ele é chamado de 1,8-naftiridina 4-ona. Nós vamos mostrar essa particularidade. Então, essa substância, ela foi isolada, preste bem atenção, essa substância, ela foi isolada, o ácido nalidíxico, a partir de produtos secundários durante a síntese da cloroquina, um agente antimalárico. Veja que interessante. Então, nós temos, a partir da cloroquina, a obtenção dessa primeira naftiridina, e a partir dessa primeira naftiridina, que é o ácido nalidíxico, vieram as fluoroquinolonas, beleza? Então, vejamos essa particularidade para que a gente possa compreender duas substâncias primeiro. Antes de analisar espectro de ação, eu gostaria de analisar com vocês duas substâncias para que a gente destaque algumas particularidades que são de extrema importância para o entendimento do grupo, ok? Para que você entenda que atrás daquele nome, atrás daquele rótulo, dentro daquela embalagem, dentro daquela apresentação farmacêutica, existe uma substância com particularidades, com características importantes. E essas características químicas importantes serão determinantes, preste bem atenção, serão determinantes do espectro de ação. Esse é o objetivo, verificar quais particularidades o composto tem para entendermos o espectro de ação. Então, comecemos exatamente com essa naftiridina. Observem atentamente, ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8, ok? Independente da posição que a molécula esteja distribuída espacialmente, a contagem começará a partir do nitrogênio próximo à carboxila. Então, trata-se de uma substância chamada ácido nalidíxico, faz parte da primeira geração de quinolonas, que tem como característica a presença do anel naftiridina. O anel naftiridina, como mencionado, ele tem um anel ácido, que na posição 3 existirá um grupamento carboxila e na posição 4 um grupamento cetona. Outro dado importante é que o ácido nalidíxico ele foi introduzido lá nos anos 60, exatamente para o tratamento de infecções urinárias frente à presença de bactérias gram-negativas. Aí o que aconteceu? Os anos foram passando, foram feitas modificações que nós vamos analisar uma a uma, mas percebam, analisem, caso você observe atentamente, aqui nós temos a molécula de fluoroquinolona, ou seja, a molécula de ciprofloxacino. Então, a molécula de ciprofloxacino, ela é caracterizada, ela é marcantemente caracterizada por essa modificação que nós vamos observar, que foi a substituição do nitrogênio na posição 8 por um carbono. Então, deixa de existir a naftiridina e passa a existir o grupamento chamado quinolina. Então, a partir do cipro, nós vamos observar isso. A partir da segunda geração, nós vamos observar isso. Nós temos essa modificação. Deixa de ser naftiridina e passa a ser quinolina. Segunda particularidade que deve ser lembrada. Se nós olharmos na estrutura, nós teremos o grupamento chamado farmacóforo. O grupamento ativo é a partir do grupamento farmacóforo que nós observaremos a ação frente à inibição enzimática. Então, o grupamento farmacóforo presente é chamado de núcleo carboxilpiridona. Então, repetindo, esse grupamento farmacóforo presente na molécula de ciprofloxacino é denominado de núcleo carboxilpiridona. Esse grupamento ele vai ser de suma importância para a interação entre o DNA bacteriano e a enzima
topisomerase. Então haverá esse casamento e a molécula de fluoroquinolona ela vai intercalar-se. Ela tem um bolsão na enzima, ela intercala-se e ela interage. Então o grupamento farmacóforo denomina-se núcleo carboxilpiridona. Importante de lembrarmos que na posição 1 nós teremos um nitrogênio, na posição 3, obrigatoriamente, a presença dessa carboxila e na posição 4, a presença da carbonila. Dois outros aspectos que merecem ser lembrados frente à modificação que ocorreu para chegarmos à molécula de ciprofloxacino. Nós tivemos uma substituição na posição 6, a halogenação, a adição de flúor. A presença de flúor na posição 6 da molécula de ciprofloxacino, que é a fluoroquinolona que nós vamos comparar em relação ao ácido nalidíxico, a presença do flúor na posição 6 é determinante, é de extrema importância para melhorar a capacidade de penetração desse antibacteriano através da parede da célula bacteriana. Então, a presença do flúor na posição 6 é de suma importância para ampliar, para melhorar, para favorecer a penetração do antibacteriano através da parede bacteriana. Nós percebemos também que uma outra modificação importante foi a adição do grupamento piperazinil. Nós discutiremos mais detalhadamente quando chegarmos na segunda geração, e também a presença do grupamento ciclopropil. Então, ciprofloxacino, assim conhecido como ácido 1-ciclopropil, 6-fluoro, 1,4-dihidro, 4-oxi, 7,1-piperazinil, 3-quinolona carboxílica, é uma substância que é empregada tanto por via oral, introduzida em 1987 pela Bayer, quanto por via parenteral, introduzida no mercado em 1991. Trata-se de um antibacteriano com excelente biodisponibilidade por via oral, numa taxa de 70% a 80%. E um detalhe importante, a presença de alimento retarda, mas não impede a absorção. O que deve ser evitado, preste bem atenção, são substâncias que contenham metais monovalentes ou bivalentes, por exemplo, ou até trivalentes. Metais como zinco, metais como cálcio, metais como magnésio, metais como alumínio, por exemplo, presente, por exemplo, nos antiácidos. O que ocorre? Ocorre quelação desses dois grupamentos e, como resultado, diminui a absorção. Então, estas substâncias, as quinolonas, devem ser evitadas não devem ser administradas concomitantemente ao emprego de antiácidos. Ou até mesmo alimentos que contenham cálcio, zinco, alumínio, magnésio, leite, ok? Leite, por exemplo. Então, só repassando, ácido nalidíxico é a nossa primeira quinolona, é caracterizado pela presença da naftiridina. A naftiridina, ela tem um anel ácido e um anel, como nós mencionamos, um anel piridínico. Dessa substância foram feitas modificações e chegamos na primeira fluoroquinolona, na fluoroquinolona denominada ciprofloxacino. Pontos importantes de serem lembrados. Grupamento farmacóforo é chamado de núcleo carboxipiridona, vai ser importante no processo de associação entre o DNA bacteriano e a enzima topisomerase, conforme nós iremos mencionar. Modificações que foram executadas na obtenção do cipro. A adição de flúor na posição 6, ou seja, a presença de um halogênio na posição 6, fez com que a molécula melhorasse a sua penetração através da parede bacteriana. E dois outros grupamentos que nós iremos discutir mais detalhadamente quando chegarmos na geração do ciprofloxacino foi a substituição por esse heterociclo chamado piperazinil na posição 7
e o ciclopropil exatamente na posição 1. Nós temos duas apresentações do cipro, apresentação oral e apresentação parenteral. Então percebam que na estrutura do cipro nós temos uma estrutura de 2 núcleos fusionados, né, estrutura cíclica fusionada, exatamente caracterizando a quinolina, enquanto que no ácido nalidíxico nós tínhamos a naftiridina. Muito bem. Galera, é o seguinte, vamos lá um pouquinho de mecanismo de ação, tá? Nós sabemos que durante a replicação do DNA bacteriano existe uma participação de várias enzimas e nós temos o destaque de uma das enzimas para evitar um superenrolamento, chamada de topoisomerase. Nós temos a topoisomerase 4 e nós temos a topoisomerase 2, também chamada de DNA girase. Quando nós falamos em topoisomerase, nós devemos lembrar que a topoisomerase 4 ela está presente em bactérias gram-positivas, enquanto a topoisomerase 2 ou DNA girase está presente em bactérias gram-negativas, ok? Em bactérias gram-positivas, observa-se a interação da molécula de DNA com a enzima topoisomerase 4. Nas bactérias gram-negativas ocorre interação entre a molécula de DNA e a enzima girase ou topoisomerase 2. Se nós observarmos aqui nessa imagem, nós perceberemos a atuação destas substâncias antibacterianas, as quinolonas. Ela intercala e a gente observa o seguinte: quando nós falamos nas enzimas, o que é que nós observamos? Nós observamos a presença de um sítio em que a molécula de fluoroquinolona, aqui o ciprofloxacino, ele tem a propriedade de se intercalar entre a enzima e o DNA. Então, ao intercalar-se entre a enzima e o DNA, a substância cipro irá impedir a parte da molécula que tem como característica a designação de grupamento farmacofórico, não esqueçam, é o núcleo carboxipiridona. É exatamente esse núcleo que você está observando aqui. É o núcleo carboxipiridona. Esse grupo, ele permite a interação com a enzima e, consequentemente, inativando a sua ação dentro do processo de replicação do DNA. Um outro dado que é muito importante, que aí começa a nascer realmente o contexto da nossa aula, né? Exatamente compreendermos cada geração. Então, a primeira geração, ela tem como substância referenciada o ácido nalidíxico, o que tem na estrutura química o anel chamado naftiridina e características relativas a baixa concentração plasmática e tecidual, não é empregado ou não foi empregado em infecções sistêmicas e não tem atividade contra pseudomonas aeruginosa, organismos gram-positivos e também os chamados anaeróbios. Sumariamente, a ação do ácido nalidíxico é frente a bactérias gram-negativas. Segunda geração tem como substâncias ciprofloxacino, norfloxacino, enoxifloxacino, ofloxacino, levofloxacino e lomifloxacino. Muito interessante de observarmos, porque embora faça parte de um grande grupo, estas substâncias têm muitas particularidades que podem aumentar a sua potência e até um pouco mais a sua especificidade. Eu já adianto que ciprofloxacino e norfloxacino praticamente são duas moléculas muito parecidas, uma diferença muito singular entre as duas. E entre ofloxacino e levofloxacino, o levo é o isômero L do ofloxacino. Só que o isômero L tem uma potência 4 vezes maior. Show, show, show. Preste bem atenção. Norfloxacino e ciprofloxacino tem uma diferençazinha muito singular. Então, nós vamos perceber particularidades dessa diferençazinha singular. E ofloxacino e levofloxacino, eles são isômeros. E o levofloxacino, o isômero L, tem uma potência 4 vezes maior. A
segunda geração, ela já alcança concentrações plasmáticas e teciduais ideais, já é empregado para infecções sistêmicas, diferentemente da primeira geração. Detalhe importante, a segunda geração são as fluoroquinolonas a partir daí, certo? Ativo contra organismos gram-negativos, aí já inclui Pseudomonas aeruginosa, porém, pouca atividade frente a Streptococcus pneumoniae ou pneumoniae, então significa dizer que tem pouca atividade frente a bactérias gram-positivas e sem atividade frente a anaeróbios. Então é importante de lembrarmos isso, tá? É importante de destacarmos isso. A segunda geração, ela tem concentrações plasmáticas e teciduais ideais, é utilizada em infecções sistêmicas, atinge bactérias gram-negativas, incluindo Pseudomonas aeruginosa, porém tem pouca atividade frente a Streptococcus pneumoniae e não tem atividade contra anaeróbios. E nós vamos perceber pela análise estrutural quais foram as modificações que permitiram da segunda geração chegarmos à terceira geração. Terceira geração, nós temos gatifloxacino, grepafloxacino, sparfloxacino e cinafloxacino. Detalhe, a dose é diária, então melhora a biodisponibilidade e o espectro de ação é ativo contra Streptococcus pneumoniae, mas tem pouca atividade frente a Pseudomonas aeruginosa. E, finalmente, a quarta geração, que tem como representantes o trovofloxacino, o moxifloxacino, o gemifloxacino e o garenoxacino. Aí o espectro está bem estendido. Tem ação contra os diferentes grupos já citados, mas apresenta atividade contra organismos gram-positivos aeróbios e anaeróbios e também contra os gram-negativos. Então, trovo, moxi, geme e gareno são ativos contra gram-negativos e gram-positivos aeróbios e anaeróbios. Então, doutores, prestem muita atenção. Esse conhecimento de geração é importante. Pode ser que você encontre alguma diferença em termos de classificação na literatura. Eu não vou negar que isso possa acontecer. Mas eu estou apresentando de acordo com as duas publicações que elas são consideradas referências para que a gente possa discutir esses grupos terapêuticos. Então, temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. E agora sim, frente a essa temática, vamos compreender detalhadamente as particularidades de cada uma dessas gerações, ok? Detalhadamente cada uma dessas gerações. Olhos na molécula, é importante, aquele olho de lince na molécula. Observem que nós temos o grupamento farmacofórico já apresentado para os senhores, o núcleo carboxipiridona, que apresenta o nitrogênio na posição 1, carbono na posição 2, uma substituição na posição 3, a presença da carboxila, e na posição 4, a presença da carbonila. Esse é o grupamento farmacofórico. Doutores, doutoras, acadêmicos, colegas de diferentes áreas que estão tendo a oportunidade de me acompanhar nesse vídeo, é um vídeo muito rico em detalhes, é um vídeo assim muito estruturado e ele traz assim informações que são cruciais para que você entenda frente à prescrição qual é a expectativa. Esse é o detalhe. A estrutura, ela diz por si só. Então vejam bem, primeira substituição no nitrogênio na posição 1, dentro ali do núcleo carboxipiridona. A substituição que pode ser feita pelo ciclopropil, pode ser feita também por um grupamento aromático bifluoretado, ou ainda substituintes do grupo alquil, que pode ser um etil, por exemplo, CH3, CH2. Qual é o objetivo? Vai aumentar a potência.
Por favor, preste atenção, quando nós chegarmos comparativamente entre ciprofloxacino e norfloxacino, a diferença entre os dois reside exatamente nesse grupamento. E o grupamento que o cipro tem, que é o ciclopropil, ele tem como particularidade ampliar a potência. A potência do cipro comparativo com o norfloxacino. Segunda modificação no sentido anti-horário, nós vamos encontrar aqui o aumento da atividade contra bactérias gram-positivas. Fique bem atento a isso. A substituição na posição 5 é de suma importância para o aumento da potência frente a bactérias gram-positivas. Então, nesse caso, eu tenho 3 isósteros, que são grupos que apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Eu tenho a substituição NH2, a substituição por OH ou a substituição por metil. NH2 é mais potente que OH, que é mais potente que metil. Então, a presença ou a existência desses isósteros, que tem 7 elétrons na camada de valência, ampliará ou aumentará a atividade frente a bactérias gram-positivas. Repetindo, então, para chegarmos nos grupos que tenham características contra gram-positivos, eu tenho que ter modificações na posição 5, ok? Muito bem. Posição 6, presença de flúor. Qual é a particularidade? A presença, a halogenação na posição 6 ampliou, aumentou a atividade frente a bactérias gram-negativas. Então, o ácido nalidíxico não tem esse flúor na posição 6, diferente do cipro, que tem o flúor na posição 6. O flúor na posição 6 melhora a capacidade de penetração à parede de bactérias gram-negativas. Por isso que aumenta a atividade contra bactérias gram-negativas. Posição 7. Posição 7, as modificações elas serão marcantes. A presença do grupamento destacado em rosa, que é o piperazinil, amplia a atividade contra bactérias gram-negativas. É o caso do cipro. O cipro tem o grupamento piperazinil. A adição de outros grupamentos, tá? Outros grupamentos bicíclicos, ou o grupamento que contenha nitrogênio, ou a próprio piperazinil metilado, metilpiperazinil, fará com que haja uma maior potência contra bactérias ou frente a bactérias gram-positivas. Então percebam que a terceira e a quarta geração obrigatoriamente terão que ter essas modificações. Muito interessante, muito 10, compreender. Veja que bacana. Você coloca as moléculas uma do lado da outra e você compreende o que elas possuem de particularidade, ok? Muito bem, então, modificações na posição 7, o grupo piperazinil amplia a capacidade de atuação frente ou aumenta a atividade frente a bactérias gram-negativas, ao passo que modificações por outros grupos ampliam a atividade frente a bactérias gram-positivas. E, por último, modificação na posição 8, alguns grupos irão alterar duas particularidades. Primeiro, as modificações nitrogenadas tornam essa substância mais ativa frente aos anaeróbios, e a indicada em azulzinho, as modificações que podem incluir vários grupos, entre eles o flúor, o cloro, o grupamento metóxi, entre outros, fará com que haja maior atividade frente a bactérias gram-positivas. Veja que maravilha. Então, repetindo, o grupamento farmacofórico é o 4-carboxipiridona, modificações na posição 1 aumenta a potência, o cipro é o mais potente se compararmos nessa condição. Segundo, a modificação na posição 5 aumenta a atividade frente a bactérias gram-positivas. A modificação na posição 6 interfere em relação à atividade
frente a bactérias gram-negativas. Modificação na posição 7 pode influenciar tanto o gram-negativo quanto o gram-positivo. Modificação na posição 8 aumenta a atividade frente a anaeróbios e bactérias gram-positivas. Gente, é 10, tá? É 10, porque agora vocês vão enxergar geração por geração, ok? Geração por geração, não é uma geração, são todas, tá? Você vai observar uma a uma, cada modificação e até que ponto nós chegamos. Então vejam bem, aqui é o ácido nalidíxico, nós já apresentamos, ele tem o anel naftiridina e ele tem atividade somente frente a bactérias gram-negativas e do trato urinário. E é fácil de entender porque as modificações fazem dele uma substância que tem um grupamento etil, tem menor potência, o ciclopropil tem maior potência, o etil tem menor potência, já mencionamos, é só você voltar aqui no slide, ó. Modificação na posição 1 aumenta a potência, o propil é bem maior que o etil, então a potência do ácido nalidíxico frente a bactérias gram-negativas é baixo, é menor. Dado de número 2, a única modificação que é considerada é exatamente a metilação na posição de número 7. E a metilação na posição 7, se nós voltarmos, a metilação influenciará o efeito sobre bactérias, nesse caso, bactérias gram-negativas. Então, o ácido nalidíxico tem baixa concentração plasmática, não é empregado em infecções sistêmicas, age contra organismos gram-negativos, nem todos, a potência é menor, e um dado que é importante, não tem atividade contra pseudomonas aeruginosas, organismos gram-positivos, anaeróbios, porque não tem essas modificações. Não tem modificação na posição 5, ok? Não tem modificação na posição 6 e não tem modificação, substituição na posição 8. A partir do ácido nalidíxico nasce o enoxacino. O enoxacino já é uma fluoroquinolona, mas detalhe importante, percebam que quando nós comparamos, nós observamos que o enoxacino tem a naftiridina, diferentemente do cipro, que vai ter a quinolina. Então, o que acontece? Vamos lá para o enoxacino. O enoxacino é caracterizado pela presença do flúor na posição 6. Presença de flúor na posição 6 aumentará a penetração na parede bacteriana e fará com que haja maior atividade frente a bactérias gram-negativas. Outro dado importante, presença do grupo piperazinil, aí sim, coração pulsando alto, presença do grupamento piperazinil, efeito marcante sobre bactérias gram-negativas. Modificação na posição 6 vai aumentar a lipofilicidade, melhora a penetração frente à parede bacteriana, também amplia a atividade, é só você voltar no slide, amplia a atividade frente a bactérias gram-negativas e a presença do grupamento piperazinil fará com que a molécula tenha maior atividade também contra agentes gram-negativos. Então, a estrutura do enoxacino é fundamentalmente para atuar como se fosse um ácido nalidíxico ampliado, melhorado, fluoretado, ou fluorado, melhor dizendo, e com o grupamento piperazinil. Muito bem. Aí nasce o cipro, e agora eu gostaria que nós observássemos a diferença entre eles, tá? Nasce o cipro e nós vamos comparar com o norfloxacino. Cipro e norfloxacino apresentam a mesma particularidade. Ou seja, tem a quinolina, ambos possuem quinolina, ambos possuem flúor na posição 6, ambos possuem piperazinil na posição 7. A diferença é que no norfloxacino nós temos um grupamento etil e no caso do cipro nós temos o ciclopropil. Então, qual é mais potente? O cipro. Se nós analisarmos lá atrás, se nós voltarmos nessa imagem, você vai observar que o grupamento ciclopropil, ele tem uma potência maior que os grupamentos alquil.
Então, o que acontece? A presença do grupamento etil faz com que a potência do norfloxacino seja menor que do cipro. Por outro lado, melhora a biodisponibilidade, e uma particularidade que esse composto tem é que ele consegue inibir a atividade da famosa bomba de fluxo existente em bactérias gram-negativas. Mas o cipro, o grupamento cipro, aumenta a potência e amplia a sua ação frente a bactérias gram-negativas. Deve ser lembrado também que a presença do grupamento ciclopropil faz com que a atividade do cipro aumente contra algumas bactérias atípicas, como Mycoplasma, Chlamydia e Legionella. Mycoplasma, Chlamydia e Legionella. Então, cipro e norfloxacino são moléculas praticamente semelhantes. A diferença é que o cipro, na posição 1, tem uma substituição por um ciclopropil, que faz com que ele tenha maior potência em termos de atividade, quando comparado com o norfloxacino, que na posição 1 apresenta o grupamento etil. Seguindo aí, ofloxacino em relação ao levo. Já temos outras modificações. Modificação na posição 8. Modificação na posição 8 amplia a ação contra bactérias gram-positivas e também os anaeróbios. Então, é importante lembrarmos que tanto o ofloxacino quanto o levofloxacino apresentam uma modificação na posição 8. Qual é essa modificação? Deixa eu explicar para vocês como foi feita essa modificação. Essa parte da molécula é derivado de um grupamento chamado metoxi, OCH3. E parte da molécula é derivado do grupamento etil. Então, há a fusão entre o metoxi e o etil que estava ligado ao nitrogênio. E faz surgir, portanto, um grupamento cíclico, heterocíclico, na posição 8, que aumenta a atividade frente a bactérias gram-positivas. Ofloxacino e levofloxacino são isômeros. Ofloxacino e levofloxacino são isômeros. Ambos apresentam modificação na posição 8, que faz com que esses compostos tenham maior atividade frente à bactéria gram-positiva. Outro dado importante, tem flúor na posição 6, não é novidade, a gente já sabe que vai melhorar a penetração, amplia a ação contra bactérias gram-negativas. Tem piperazinil na posição 7, posição 7 piperazinil, posição 7 piperazinil, semelhante ao que existia no cipro e no norfloxacino, porém, nesses compostos existe uma metilação. Então, essa piperazina metilada torna maior o espectro de ação frente, ou a potência frente, maior atividade frente, gram-negativo e gram-positivo. Opa! Então agora nós temos ofloxacino e levofloxacino, são isômeros. Modificação na posição 8 garante maior atividade frente à bactéria gram-positiva. Metilação da piperazina garante maior atividade frente à bactéria gram-positiva e também gram-negativa. Resultado, o espectro está ampliado. Ainda temos que ampliar mais, temos que melhorar mais. Lembra que nós falamos? Temos modificação na posição 5 que ainda não foi analisada. E podemos melhorar a modificação na posição 1. Então, nós estamos diante desse novo composto. Um composto que é paralelo a esse grupo é exatamente o lomifloxacino, e a diferença do lomifloxacino comparativo ao ofloxacino e também ao levofloxacino é que existe uma halogenação na posição 8 que garante também essa atividade frente a bactérias gram-positivas, ok? Então, ofloxacino e levo. Lembrar que o levo é o isômero L do ofloxacino e ele é 4 vezes mais ativo frente a bactérias gram-positivas e também bactérias gram-negativas. Muito bem, chegamos agora no sparfloxacino e também no grepafloxacino. Ao analisar o sparfloxacino e o grepafloxacino, nós vamos observar que são moléculas
derivadas, preste bem atenção, são moléculas derivadas a partir do ciprofloxacino. São moléculas que vieram por modificações do cipro. Quais são as modificações que nós destacaremos? No sparfloxacino, nós temos uma modificação na posição de número 5, ok? A presença de modificação na posição 5 faz com que haja aumento da atividade frente a bactérias gram-positivas. Lembrar que no sparfloxacino nós temos a presença do grupamento NH2 e na molécula de grepafloxacino nós temos a presença do metil. Metil e NH2 são isósteros, só que a atividade, a potência do NH2 é maior que a potência do metil. Então, se nós compararmos sparfloxacino com grepafloxacino, o sparfloxacino é mais potente que o grepafloxacino. Lembrar também que a molécula de grepafloxacino, ela tem o piperazinil metilado, como nós já mencionamos, aumenta a potência frente a gram-positivo e gram-negativo. E no caso do sparfloxacino, existe uma dimetilação, então é uma piperazina dimetilada. Significa dizer que tem maior atividade frente a gram-positivo, ok? Tem atividade marcante frente a gram-negativo também, mas o que houve? Houve uma ampliação em termos de gram-positivo. Então, mantém as mesmas atividades da segunda geração, porém amplia a atividade frente a bactérias gram-positivas. Lembrando que, se comparado for o grepafloxacino com o sparfloxacino por ter uma piperazina dimetilada e apresentar o grupamento NH2, tem uma atividade, uma potência maior que o grepafloxacino. Na sequência, clinafloxacino e gatifloxacino. O que é que nós vamos observar agora? Nós vamos observar modificação na posição 8. Essas modificações na posição 8, elas vão ampliar a atividade frente a bactérias gram-positivas e também frente a anaeróbios. Embora ainda não tenhamos alcançado o ponto alto em relação à ação frente aos anaeróbios. Mas vamos lá. Quais são as características do cinafloxacino? Nós vamos verificar que ao invés de ter, no caso, o cinafloxacino, o grupamento piperazinil, ele tem o grupamento pirrolidina. Nós já tínhamos visto que existe uma diferença em termos de potência entre a pirrolidina e o piperazinil. Então, o cinafloxacino é a molécula de cipro, mas sem o piperazinil. E ao invés de ter o piperazinil, no caso do clinafloxacino, nós temos o amino pirrolidina na posição de número 7. Características. Esse grupamento vai aumentar a atividade frente a bactérias gram-positivas, também melhora a penetração tecidual e altera a meia-vida. Torna a molécula com uma potência maior. Comparado for agora, no caso do clinafloxacino, nós temos cloreto na posição 8, enquanto que no gatifloxacino nós temos o grupamento metoxi e a presença do grupamento metoxi na posição 8 e também a presença da piperazina metilada faz com que a atividade frente a gram-positivo torne-se maior. Então percebam que esses compostos apresentam atividade contra gram-negativo, mas estão ampliando a atividade frente a gram-positivo, E na sequência nós teremos a presença do moxi e do gemifloxacino, o trova e o garenoxacino. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que nós finalizássemos essa nossa explanação. Então, percebam que nós estamos
ainda naquele momento de análise de efeitos frente a gram-positivos, já que existe ação frente a gram-negativos que vem sendo conservado devido à estrutura padrão, que no caso, a estrutura padrão é, sem sombra de dúvidas, a molécula de ciprofloxacino, que dela foram feitas essas modificações. Então, se você vem para a molécula de moxifloxacino, o que é que nós observamos? Que existe um asa bicíclico, ou biciclo, corrigindo. Asa biciclo é um ciclo nitrogenado, chamado aqui um derivado vinculado à pirrolidina. Então, se nós voltarmos no grupo anterior, nós temos a pirrolidina na molécula de cinafloxacino e na molécula de moxifloxacino nós também temos a pirrolidina, mas agora numa estrutura de um biciclo. Vale lembrar que as modificações aqui presentes vão ampliar a ação contra bactérias gram-positivas, melhora a atividade frente a bactérias gram-positivas, melhora a biodisponibilidade, melhora a penetração tecidual e amplia a potência do fármaco. Lembrar que no gemifloxacino, qual é a característica? No gemifloxacino é muito similar à molécula de moxi. A diferença é que nós temos uma imina. Essa é a particularidade. Nós temos o grupamento pirrolidina, que já tinha sido visto, e a ele adicionado uma imina. E também um grupamento chamado aminometil. Então, diante dessas modificações na posição de número 8, que nós vimos lá atrás, modificações essas, está em destaque em azul, lá naquele slide das modificações na posição de número 7, o que acontece? Nós vamos ter aí modificação na posição de número 7, observe, posição 7, ok? Modificação na posição 7 vai ampliando a sua atividade frente a bactérias gram-positivas. E, marcantemente, finalmente, nós vamos encontrar agora o grupo que vai apresentar particularidades agora frente a anaeróbios. Então, nós temos o trovafloxacino e também o garenofloxacino. Vamos observar as modificações para que a gente possa compreender melhor. Então, a molécula de trovafloxacino, ela tem também uma estrutura asa biciclo na posição, se nós observarmos na posição 7, e uma modificação na posição 1. Então, o trovafloxacino é uma pirrolidina que é amino substituída e também tem um grupamento difluoro 2-fluorofenil. Então, tem agora uma atividade frente a bactérias gram-positivas e esse grupo amplia de modo significativo a atividade contra anaeróbios, em especial considerando a modificação que se dá em relação à posição de número 8, que voltamos, veja bem, voltamos a ter na posição de número 8, a partir do gemifloxacino, se nós observarmos, o grupamento naftiridina. Então, essa modificação torna o composto mais ativo frente a bactérias anaeróbias. E o garenofloxacino, ele tem na estrutura marcante duas importantes modificações. Então, se nós observarmos na posição 7, tem um grupamento pirrolidina associada a um anel aromático, fusionado ao anel aromático, ampliando a ação marcante contra bactérias gram-positivas. E nós temos uma modificação aqui na posição de número 8, que é exatamente um derivado do metoxi, que é o grupamento OCH3, aí 2 hidrogênios são substituídos por flúor e torna-se o difluorometil. E aí sim, marcante ação frente a bactérias anaeróbias. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise muito detalhada, muito rica, considerando as quinolonas. Você gostou do vídeo? Dá um joinha, curte o nosso canal. Um abraço, muito obrigado.